Bom dia, então, pessoal. Vamos começar a nossa aula de Eletrônica 1. Última aula do ano, né? Agora somente lá em janeiro, tá? Esse semestre atípico, né? Então, nas últimas aulas nós falamos sobre diodo Zener, filtragem capacitiva, falamos na última aula sobre fusíveis, varistores, né? Então, são elementos de proteção de fontes, tá? E hoje, então, é a última aula sobre diodos, tá? Nós já vimos, na verdade, três tipos diferentes de diodos, né? Vimos o diodo convencional, né? Vimos o diodo emissor de luz, que é o LED, e vimos o diodo Zener. Tá? Então, já vimos três tipos. Hoje nós vamos ver mais alguns, tá? Então, vamos lá. Primeiro diodo que nós vamos ver, diodo especial, né? Especial não seria a palavra, talvez um diodo com funções, com outras funções além de retificação, né? A retificação é a principal aplicação do diodo, né? E esses outros diodos têm outras funções, tá? Então, o primeiro é o fotodiodo, tá? Então, o fotodiodo, pessoal, ele também é um elemento semicondutor, né, da família do diodo, né? Ele também possui uma junção PN, tá? Uma junção PN. Só que ele é um diodo que ele é otimizado para ter uma certa sensibilidade à luz, tá? Então, ele é exatamente o oposto do diodo, do diodo emissor de luz, que é o LED. Tá? Então, o fotodiodo é o oposto do LED. Né? Então, o LED, quando a gente fazia uma corrente passar por ele, ele emitia luz. Tá? Aqui, ao contrário. Tá? Aqui nós vamos incidir luz sobre ele e ele vai permitir a passagem de mais ou menos corrente. Ok? Então, esse aqui é o símbolo dele, ó, o símbolo de um LED convencional. Só que ele tem as setinhas aqui, ó, que lá no diodo era apontando para fora, lá no LED era apontando para fora, aqui elas estão apontando para dentro. Tá? Ok? Então, esse tipo de diodo especial, né, esse fotodiodo, ele trabalha reversamente polarizado, tá? Então, a luz, ela altera, na verdade, a corrente de fuga do diodo, tá? Então, como ele vai estar trabalhando reversamente polarizado, né? Se vocês olharem essa curva, ó, nesse eixo aqui nós temos a tensão e nesse eixo a corrente que percorre ele, né? Então, com o positivo nesse sentido, né? Então, ó, quando nós estamos nessa região aqui, ó, que é onde geralmente ele vai trabalhar, né? Nessa região aqui, vocês estão vendo que ele está numa região de reversamente polarizado, então ele está com tensão negativa, tá? Digamos aqui, ó, menos 5 volts, ok? E a corrente, pessoal, também é negativa, tá? Então, uma aplicação seria, a gente colocaria ele assim, ó, por exemplo, colocaria uma fonte de tensão, um resistor assim, e colocaria ele reversamente polarizado, tá? Então vai ficar assim e a setinha apontando para dentro, tá? Ok? Então, ó, ele está reversamente polarizado, digamos que aqui a gente coloque 10 volts, por exemplo, e a gente poderia, por exemplo, pegar a tensão aqui, ó, na saída. Essa aqui seria a tensão de saída, VO, por exemplo, do circuito, tá? Então, o que acontece? Se não existir luz, tá? O que que acontece? Na ausência de luz, ó, a corrente é praticamente nula. Então, essa curva aqui, ó, que está com corrente nula praticamente, ela é quando não tem luz, tá? E quanto mais luz eu coloco, ó, maior vai ser minha corrente, tá? Então, por exemplo, quando não tem luz, ó, a corrente no diodo aqui ela vai ser quase nula, tá? Se não tem corrente, essa tensão aqui é zero, ok? E daí a tensão de saída, ó, vai ser o próprio 10 volts, ok? Agora, quando incidir luz nele, daí vai passar a corrente, tá? Daí a gente pode dimensionar esse resistor aqui de certa forma, que quando passar essa corrente, a queda de tensão nesse resistor seja de aproximadamente 10 volts. Tá? Então, quando tiver luz, ó, aqui nós vamos ter 0 volt na saída. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está trabalhando de forma, digamos, inversora, né? Quando não tem luz, tem tensão na saída, e quando tem luz, ele tem zero de tensão na saída. Tá? Então, ele pode ser usado, qual a aplicação dele? Ele pode ser utilizado para detecção de luz, tá? Só daí teria que ver como é que eu vou trabalhar com o sinal de saída. Posso pegar e inverter ele usando uma porta lógica na saída, alguma coisa nesse sentido, ou um transistor, que nem a gente vai ver na próxima aula. Tá? E a outra aplicação, que é onde ele é mais utilizado, pessoal, é para fazer transmissão de dados sem fio, né? Que é, por exemplo, no controle remoto da televisão da gente. Tá? Quando a gente pressiona um botão lá no controle remoto, ele está mandando um código, né, via luz. Tá? Então, no controle remoto tem um LED,
que vai piscar lá, só que a gente não vê ele porque ele está num outro comprimento de onda. E lá na televisão tem um fotodiodo lá recebendo informação. Tá? Então lá vai chegar a luz piscando lá, e daí ele vai identificar com 0 e 1 aqui e vai transformar isso aí num dado lá que vai ser aumentar o volume da televisão, desligar a televisão, fazer alguma coisa. Tá? Então ele é bastante utilizado nesse sentido para isso. Tá? Ok? Então ele trabalha geralmente reversamente polarizado. Ó. Nessa região aqui, ó, vocês estão vendo que ele é bem relativamente linear. Tá? Mas ele pode também, pessoal, trabalhar com zero de tensão. Ó. Então, olha aqui, se eu estiver nessa curva aqui, ó, que tem o eixo da tensão, se eu estou em cima desse traço aqui, ó, eu estou com zero de tensão, tá? E se eu tiver um pouquinho para frente, ó, ele já está com tensão positiva. Então, ele já estaria funcionando como um diodo querendo entrar em condução, tá? E daí, se aumentar muita tensão, daí todos convergem para o mesmo ponto. Daí, aqui não consigo diferenciar mais quanto de luz tem em cima dele. Tá? Então, nessa região aqui a gente não vai trabalhar. A gente vai trabalhar mais ou menos daqui para cá, tá? Nessa região aqui, ó. Ok? Com zero de tensão também tem algumas aplicações que trabalham com ele trabalhando com zero de tensão. Tá? Ok? Então tá. Seguindo. Então, o fotodiodo, pessoal, ele também, como ele recebe luz, tá? A luz, ela é composta, ela é uma onda eletromagnética, tá? Então, se ela é uma onda eletromagnética, ela tem uma determinada frequência, tá? Então, cada cor, né, que a gente enxerga vai ter uma frequência diferente, um comprimento de onda diferente, né? Lembrando que o comprimento de onda e frequência estão relacionados, né, pela equação, não me lembro como é que é a equação agora, mas ela tem uma relação entre comprimento de onda e frequência. Acho que é assim, né? Velocidade, que é a velocidade da luz, né? Igual a frequência vezes comprimento de onda. Tá? Acho que é isso aqui. Então, o comprimento de onda vai ser a velocidade da luz dividido pela frequência. Tá? Não tenho certeza se é essa equação, vamos deixar quieto. Tá? Então, nesse eixo aqui, nós temos aqui o comprimento de onda em nanômetros, ó, nanômetros ou nanômetros. Tá? E nesse lado aqui, nós temos aqui ó, a sensibilidade espectral relativa. Tá? Então, o quanto ele é sensível, o quanto ele vai permitir de passagem de corrente. Então, se eu estiver nesse comprimento de onda aqui, ó, eu vou ter em torno de uns 940 nanômetros, mais ou menos, é o ponto onde eu vou ter a máxima corrente passando pelo meu fotodiodo. Tá? Ok? Deixa eu só aceitar o colega. Ok? Então, ele vai ter a máxima sensibilidade. Beleza? Então, por exemplo, podemos mostrando aqui o espectro eletromagnético, né, né, que mostra todos não, mas a maioria dos comprimentos de ondas aí mais conhecidos, né? Nós temos, ó, nesse lado aqui, ó, que são comprimentos de onda muito pequenos, na faixa de 1 Armstrong, né? Esse A com a bolinha em cima é 1 vezes 10 na menos 10 aqui. Então é 0, daí tem 9 zeros em 1. Tá? Então esse cara aqui, 1 Armstrong, é na faixa de frequência de raios gama, que é radioativo. Raios X está na faixa de 1 milimicro, né? Que seria uma mistura dos dois aqui. Seria milimicro, seria nano, né? Nanômetros, tá? E aqui ultravioleta, tá? Que está abaixo da luz visível. Então aqui está a luz visível. Acima disso temos infravermelho, ondas de televisão e rádio aqui, que está na faixa de milímetros, centímetros, metros. Ondas longas, né? Que aqui é a faixa de AM, por exemplo. Tá? E aqui nessa, não sei exatamente onde, mas por aqui fica a faixa de FM, né? Que é frequência maior, vai ter um comprimento de onda menor. Tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, é o espectro eletromagnético. E só essa pequena faixa aqui do espectro eletromagnético é onde a gente consegue enxergar. Né? Porque o que acontece? Quando nós temos uma onda eletromagnética, para a gente conseguir detectar essa onda eletromagnética, nós precisamos ter um receptor, correto? Como se fosse uma antena, né? Uma antena receptora. Aqui nós temos onda de rádio, por exemplo. Então, para a gente pegar e captar a informação do rádio, a gente precisa ter uma antena, tá? Então, uma regra, pessoal, é que a antena ou o detector ele tem que ser da mesma ordem de grandeza da forma do comprimento de onda, tá? O mesmo tamanho do comprimento de onda.
Então, por exemplo, uma onda de rádio, por exemplo, FM, está na faixa dos centímetros. Tá? Então, a antena de rádio que a gente tem no carro, por exemplo, ou no rádio em casa, ela tem na faixa de centímetros até metro. É 1 metro no máximo, aquelas antenas que você estica assim, por exemplo. Sei lá, meio metro, 1 metro. Tá? Geralmente é em torno de meio comprimento de onda ou 1/4 de comprimento de onda é um tamanho interessante para fazer uma antena. Tá? Então, por isso que a antena tem aquele tamanho. Tá? Então, para a gente conseguir enxergar essa frequência, o nosso olho, né, o nosso olho é como se fosse a antena, né, para esse espectro eletromagnético da luz visível. Então, o nosso olho humano tem que ser mais ou menos a mesma ordem de grandeza. Né? Então, aqui está na faixa aqui está um pouco abaixo de milímetros, né? Então, por isso que o nosso olho tem essa pupila, né? Tem aquele tamanhinho que ela é proporcional, né, ao tamanho do espectro de onda, tá? Do espectro visível aqui, que é de violeta até o vermelho, ok? Então, existem fotodiodos, pessoal, que estão específicos para a frequência que vocês quiserem, tá? Então, geralmente é nessa faixa aqui, ó, tá? Essa aqui geralmente é a faixa onde existem fotodiodos, que são sensíveis a essa frequência. Então, existem fotodiodos em ultravioleta, fotodiodos em infravermelho e fotodiodo específico para cores específicas também, tá? Então, esse diodo aqui, ó, por exemplo, ó, ele está em 940, é o pico dele. Tá? Então, ele está um pouco acima, tá? Ó, da luz visível. Então, o vermelho está em 700 nanômetros, ele está um pouco acima. Então, ele é um fotodiodo específico para infravermelho. Ok? Um diodo específico para infravermelho. Beleza? Então, o que significa esse gráfico aqui? Se eu colocar, né, aqui está 940, então é infravermelho. Se eu colocar uma fonte, né, de onda eletromagnética na faixa de 940 nanômetros, eu vou ter a máxima sensibilidade do meu fotodiodo. Ele vai fornecer a máxima corrente, ou vai deixar passar a máxima de corrente. Ok? Se eu colocar em 800 nanômetros, por exemplo, eu já vou cair para 40% só de luz lá, de 40% de corrente que o meu fotodiodo vai liberar, de certa forma. Tá? Então é interessante que o meu emissor de onda eletromagnética e o meu fotodiodo estejam casados, tá? Se eu quero mandar informação entre eles. Okay? Então aqui, por exemplo, pessoal, tem ó, o datasheet ó, do PD333, que é esse fotodiodo aqui. Ó, tá? Então o encapsulamento dele é muito semelhante ao de um LED, tá? Só que geralmente ele é todo preto, tá? Porque essa cor escura ajuda a absorver a luz. Tá? Então, como o objetivo dele é absorver luz e não emitir luz, então o encapsulamento dele é preto. Tá? E daí, dentro desse encapsulamento preto, vai estar a junção PN exposta, tá? Porque a luz vai ter que chegar até a junção PN. Tá? Não é que nem um diodo convencional, que ele está dentro de um encapsulamento opaco, né? Que não deixa passar luz. Então, não deixa entrar nem sair luz, né? Então, aqui, a junção PN ela tem que estar exposta à luz que vai incidir nela. Tá? Então, ela fica dentro desse encapsulamento ali. Ok? Beleza? Então, nós temos essa curva aqui, né, do comprimento de onda pela sensibilidade espectral relativa, e também temos num outro gráfico que mostra a energia, né, que eu tenho nessa onda eletromagnética. Tá? O que seria energia? Seria a intensidade de luz. Tá? Então, eu posso ter uma fonte eletromagnética em 940 nanômetros, mas com pouca intensidade. Tá? Então, pouca intensidade, ela estaria mais à esquerda aqui nesse gráfico. Tá? Então, mais à esquerda e mais à direita eu estou com mais intensidade. Tá? E a unidade de densidade é miliwatt por centímetro quadrado. Tá? Então, eu tenho uma área, né, tá em centímetro quadrado, né, e miliwatt seria a potência, né, então é a potência por área, tá? Potência luminosa, quanto de energia está sendo emitida por unidade de área, tá? Então, aqui, ó, 940 nanômetros, é especificamente para esse fotodiodo aqui. Eu estou com uma tensão reversa de 5 volts, tá? Então, significa que eu estou com um resistor aqui e o meu fotodiodo está assim, ó, tá? Então, aqui tem 5 volts, tá? E aqui está meu fotodiodo. Então, geralmente, nos datasheets, eu tenho a informação e tenho a condição onde ele foi medido. Tá? Então, foi medido com uma tensão VR, né, tensão reversa de 5 volts, tá?
E daí, quanto mais luz eu tiver aqui, ó, maior vai ser a corrente reversa do meu LED, né, do meu fotodiodo. LED não, né? Maior vai ser a corrente no meu fotodiodo. Então aqui a corrente, pessoal, ela é muito pequena, né? Ela é na faixa de microamperes, tá? Microamperes. Então este fotodiodo específico aqui, ó, que é o PD333, ele consegue chegar até em torno de uns 80 microamperes, tá? Então, pode pensar assim, 80 microamperes eu não consigo fazer nada com 80 microamperes. De fato, a corrente é muito pequena, você não vai acionar nada com essa corrente. Então, nós precisamos, na saída desse circuito contendo o fotodiodo, nós precisamos de um amplificador, tá? Tem que ter um amplificador. Esses amplificadores, pessoal, nós vamos ver mais para frente. Tá? Dá para fazer alguma coisa com um transistor, nós vamos ver na sequência, mas uma grande aplicação é utilizando o amplificador operacional, que vocês vão ver lá em Eletrônica 3, né? Comigo. Então lá a gente retoma esse caso aí com fotodiodo, tá? Beleza? Então, quanto maior a intensidade luminosa, mais energia eu tenho incidindo em cima do meu fotodiodo, mais corrente eu vou ter, mais informação eu consigo levar, tá? Ok? Outra informação importante sobre fotodiodo, pessoal, é o ângulo de incidência da luz, né, da energia eletromagnética que está sendo incidida sobre ele. Tá? Então, esse gráfico aqui, ó, ele mostra a intensidade radiante relativa, tá, em função do ângulo de incidência. Tá? Então, significa o quê? É como se o meu fotodiodo ele estivesse aqui, ó, tá? Bem no centro, nesse ponto aqui, e eu estivesse com uma fonte de onda eletromagnética vindo de diferentes ângulos. Tá? E daí eu consigo medir qual vai ser a corrente de saída lá no meu fotodiodo. Tá? Então significa o quê? Se eu estiver com a fonte luminosa, tipo, 0 graus diretamente em cima do meu fotodiodo, né? Se o fotodiodo está aqui, ó, né? E eu estivesse com a fonte direto na frente dele, bem de frente, ele estaria aqui, ó, daí a gente vem para a esquerda aqui, ó, daí ele está com 100% de corrente. Tá? Agora, se eu inclinar a fonte um pouco para o lado, digamos que eu venha aqui para 30 graus, tá? A fonte está um pouco para o lado, então você vai vir aqui, daí eu vou vir para o lado aqui, pro outro lado, na verdade, e ele vai chegar até mais ou menos aqui 1987, tá? Então ele vai chegar com 7,07, 70% só de corrente ele vai fornecer, tá? Então tem um certo ângulo aqui, claro, passou de 90 graus, né, pessoal, de lado, ele não vai absorver nada, tá? Toda a energia ele não vai absorver nada. Então ele tem que estar sempre com um ângulo de preferência aqui, ó, pensando que pelo menos uns 50% de energia ele precisa absorver para ligar, então ele tem que estar pelo menos uns 40 graus aqui, né, de abertura. Por isso que a televisão, né, pessoal, quando a gente aponta o controle remoto para a TV, tem que estar pelo menos alinhado com a televisão, tá? Ou, no caso da televisão, como ele é um comprimento de onda que ele reflete muito, então, muitas vezes você pode apontar até para trás, assim, se você apontar para trás o controle remoto e trocar de canal, você vai ver que vai funcionar, tá? Então, eu estaria apontando, digamos, meu ângulo estaria assim, tá? Estaria para o outro lado. Só que daí o que acontece? Na verdade, ele reflete na parede e depois vai para a televisão. Tá? Então, esse comprimento de onda específico é utilizado para a televisão, ele reflete nos objetos dentro da nossa da sala, na cozinha ali. E daí ele pega e não precisa estar apontando exatamente para a televisão. Tá? Agora, se botar 90 graus assim e não tiver nada para refletir, provavelmente não vai funcionar. Tá? Então tem que ser ou apontando direto ou apontando para um lugar que vai refletir, vai ter um caminho direto para o receptor lá na televisão. Tá? Ou outro equipamento que tenha controle remoto, ou ar-condicionado, alguma coisa assim. Tá? Beleza? Então tá. Dúvidas aí, pessoal? Alguma pergunta? Essa parte de fotodiodos? Alguém já viu um fotodiodo? Já trabalhou com fotodiodos? Alguém? Nunca ninguém ligou um? Ou desmontou um equipamento que tivesse um fotodiodo? Bom dia, pessoal. Bom dia.
pessoal hoje está mais quieto que o normal. Tá. Chegaram atrasados, estavam dormindo mais. Tá, ninguém quer falar nada, vamos seguir. Depois vocês assistem quando vocês acordarem, tá? Então vamos lá. Então esse aqui é o ângulo de incidência, tá? Vamos ver agora alguns parâmetros, tá, do fotodiodo. Eu estou mostrando especificamente desse cara aqui, ó, PD333, tá? Então aqui ele tem várias informações, tá? Então as informações mais importantes, tá, são essas aqui, ó. Primeiro, ó, Reverse Light Current, tá, que é o IL. Isso aqui nós vamos usar na hora de fazer os exercícios ali, tá? Essa corrente aqui, pessoal, é a corrente quando eu tenho a máxima incidência de luz, tá? Então eu estou com 1 miliwatt por centímetro quadrado, tá? Com um comprimento de onda específico, que é 940, tensão reversa de 5 volts, tá? Então nessas condições aqui, ó, né, que são as condições, o meu fotodiodo vai fornecer uma corrente típica aqui, ó, pessoal, de 35 microamperes, tá? Então essa é a corrente quando eu tenho luz, tá? Por isso que é o nome, IL, é Light Current, tá? É a corrente durante a fase que eu tenho luz, tá? E depois eu tenho o Reverse Dark Current, que é o ID, tá? ID de dark, né? Não de diodo, e dark, tá? Então nessa condição aqui, ó, eu vou ter de 5 até 30 nanoamperes, tá? Então é uma corrente muito menor, tá? Então essa corrente aqui de nano para micro, né, pessoal, dá em torno de 1000 vezes, tá? Então a corrente varia 1000 vezes com relação a quando tem luz e em relação ao que não tem luz, tá? Então 1000 vezes significa que a sensibilidade dele é bem grande, tá? 1000 vezes é um número bom, tá? Então aqui eu peguei a corrente típica, 35 microamperes, e a corrente de escura, né, quando na fase escura, seria, tem que pegar ao máximo aqui, né, porque é o pior caso, tá? No pior caso nós teríamos aqui 30 nanoamperes, tá? Aqui tem outros parâmetros, né, por exemplo, tensão reversa, ó, desse diodo específico, né, do fotodiodo, 170 volts, a gente não vai operar com essa tensão tão alta. Capacitância intrínseca dele, né, tempo de subida e descida, isso aqui é importante, ó, 40 nanosegundos. Isso aqui significa o quê? Que quando eu ligar e desligar a luz, ele vai demorar 45 nanosegundos para a corrente aumentar e diminuir, tá? Então isso aqui é importante quando eu estou trabalhando com sinais em alta frequência, né? Se eu tiver uma comunicação lá do meu controle remoto com a televisão for numa frequência muito alta, então esse parâmetro aqui é importante, tá? Aqui, ó, view angle, né, que é o ângulo de visão, então é 80 graus, tá? Então significa que tem uma abertura muito boa, né? 80 graus vai dar isso aqui, não chega a ser 90, né, um pouquinho mais, então tem uma abertura, tá? E esses são os principais parâmetros, tá? Aqui também tem, ó, a corrente de curto-circuito, tensão de circuito aberto, as coisas que a gente não vai utilizar, né? Os dois principais parâmetros que a gente vai utilizar vai ser esses dois aqui, tá? Beleza? Corrente de quando tem luz e quando não tem luz, tá? Ok? Então aqui vamos ver algumas aplicações, né? Então vamos pegar esse diodo aqui, que é o PD333. Então, ó, quando eu estiver com 1 miliwatt por centímetro quadrado, o que significa isso? Isso aqui significa que tem luz, tá? Então ele vai ter 35 microamperes e quando não tem luz, né, 0 watt por centímetro quadrado, então isso aqui está escuro, né? Escuro. Então ele vai ter 30 nanoamperes, ok? Então como é que eu uso esse cara aí? Ó? Eu posso utilizar o fotodiodo aterrado. O que significa isso? Que o fotodiodo ele está aqui embaixo, ó. Ele está aterrado, o anodo dele está ligado no terra, tá? E eu vou colocar uma tensão de alimentação, VCC, um resistor para fazer a queda de tensão, né? Ele que vai produzir a queda de tensão baseado na corrente que o meu fotodiodo aqui vai drenar ou não, tá? Então aqui, ó, eu vou ter uma fonte luminosa, que pode ser um LED, tá? Um LED específico do comprimento de onda do fotodiodo, tá? E nessa condição aqui, ó, eu tenho, então, 1 miliwatt por centímetro quadrado. Então, nessa condição tem luz, tá? Eu poderia ter uma potência maior, poderia ser 2 miliwatt por centímetro quadrado. Então, seria a tendência da corrente exceder ainda esses 35 microamperes. Tá? Só que daí, claro,
dependendo do resistor, esse diodo aqui ele pode saturar, né? Pode não ter mais como produzir tanta corrente, porque ele não vai, essa tensão aqui nunca vai poder ficar abaixo de zero. Tá? Ok? Então, essa condição aqui, pessoal, a gente chama de condição inversora. Tá? Porque quando eu estou nessa condição, ó, 2 ou 1 miliwatt, então eu vou ter corrente, tá? Então eu tenho 35 microamperes. Esses 35 microamperes eles vão cair aqui, ó, vão passar pelo meu resistor e vai fazer com que essa tensão aqui diminua. Tá? Lembrando, quanto que é a tensão de saída desse circuito aqui? A gente teria que fazer uma malha, né? Porque o nosso circuito ele é assim, ele tem uma fonte VCC, ele tem um resistor aqui, e aqui, pessoal, esse fotodiodo, tá? Esse fotodiodo, ele vai se comportar como se fosse uma fonte de corrente, no final das contas, tá? E essa corrente aqui, ó, nesse primeiro caso, ele vale IL, tá? Então aqui nós temos a resistência, aqui nós temos a nossa fonte VCC. O que eu quero saber? Eu quero saber qual que é essa tensão aqui, ó, VO. Tá? Então, como a corrente já está definida pela fonte de corrente, que é o fotodiodo, tá? Então vai ter uma queda de tensão e aqui vai estar passando IL. Tá? Ok? Então a tensão de saída VO, eu teria que fazer uma malha aqui, né? Então vai ficar como? Menos VCC mais R vezes IL, tá? E chega aqui, ó, pessoal, esse VO, né, a tensão nesse ponto vale VO. Então, nós vamos chamar de mais VO, igual a zero. Tá? Então, nós vamos isolar o VO. Então, o VO vale VCC menos R vezes IL. Tá? Então, a tensão de saída, nesse caso aqui, é VCC menos R vezes IL. Tá? Ok? Então, esse aí é o nosso objetivo. Tá? O objetivo não, essa é a equação quando está passando a corrente IL. Tá? Então, nessa condição, ó, esse cara aqui, ó, ele vai produzir uma queda de tensão que a gente vai projetar de tal forma que anule toda a tensão VCC. Tá? Eu não sei se eu já tinha... eu já tinha os cálculos feitos aqui. Tá? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Nós queremos que quando estiver passando essa corrente aqui, ó, de 35 microamperes, a tensão de saída seja a menor possível. Tá? Então, nessa condição, quando eu tiver IL, eu quero que o meu VO seja zero. Tá? Então, na verdade, ó, o que vai acontecer? Esse cara vai para o outro lado, vai ficar VCC igual a R vezes IL. Tá? E daí, daqui eu projeto o meu R. Tá? Então, eu vou pegar a minha tensão de alimentação que eu tenho, vou olhar no datasheet qual que é o valor da minha corrente máxima, vou dividir uma pela outra e aqui vai me dar o meu valor de resistência, que eu tenho que colocar aqui, tá? Para que quando eu tiver a corrente IL, eu tenha zero de tensão na saída. Tá? Porque ele é inversor, né? Ele é inversor. Quando tem luz, a tensão na saída é zero. Tá? Então, esse é o meu objetivo. Tá? Então, o meu objetivo aqui é projetar o circuito o resistor do circuito ao lado, tá? Dado que o meu VCC é 10 volts e a minha corrente LED quando tem luz, né, é 35 microamperes, que é a corrente máxima. Tá? Então, o projeto vai ser como eu mostrei ali, vai ser o VCC sobre IL. Tá? Então, vai ser 10 volts sobre 35 microamperes, vai dar 285 quiloohms. Tá? Então, geralmente, pessoal, os valores de corrente são muito baixos e as resistências são muito altas nesse tipo de circuito aí. Tá? Ok? Então, o VO é VCC menos RL. Tá? Substituindo ali, ó, então, quando eu projetado o valor da resistência, se eu substituir aqui, né, vai dar, como eu arredondei, né, esse valor, você não daria zero exato, deu 25 milivolts, que é aproximadamente zero. Tá? Okay? Então, como é que eu projeto o valor da resistência? É o valor da fonte de alimentação dividido pela corrente IL. Tá? Cuidado para não confundir, cuidado para não pegar a corrente ID aqui. Daí, esse valor de resistência daria na ordem de mega, né? Valores muito altos, e daí aqui, quando tivesse essa corrente, ele não ia funcionar tão bem assim. Tá? Ok? E daí, ó, então, eu projeto o resistor para o caso quando eu tenho luz, tá? Que é o IPD, que é do fotodiodo. Foto, né, escreve com PH, né, em inglês, né? Então é IPD. Tá?
E daí depois, quando eu retirar a fonte luminosa, tá? Então eu vou para 0 miliwatt por centímetro quadrado, eu vou ter agora 30 nanoamperes de corrente, vezes os 285K, então vai dar 9,9, aproximadamente 10 volts. Tá? Então, aqui na saída nós vamos ter a tensão de alimentação VCC. Então, quando tem luz, sai zero. Quando não tem luz, sai VCC, que é a fonte de alimentação. Tá? É assim que a gente projeta o valor do resistor. Isso aqui tem na lista de exercícios, tá? Tem lá e vai cair na prova também, tá? Aqui na prova lá na primeira semana de janeiro. Okay? Beleza? Então, essa aqui, pessoal, é a operação com um fotodiodo aterrado, que a gente chama, né? Então, o fotodiodo comum pode ser usado, né? Porque ele está num ponto comum do circuito, que é o TER, tá? Então, ele está embaixo, tá? A outra possibilidade é a gente pegar e colocar o fotodiodo em cima, tá? Ligado junto com a fonte de alimentação, VCC, tá? Então, a operação dele fica invertida em relação à anterior, tá? Então, nessa configuração aqui, ó, quando nós tivermos luz incidindo, tá? Vai ter corrente passando, vai passar pelo resistor, e daí a gente vai projetar esse resistor da mesma forma. Vai ser, nesse caso aqui, é o VCC sobre IL, né? Então é 10 sobre 35 micron, né? Se for a mesma corrente, que vai dar os 285K. Aqueles. Então eu vou colocar esse resistor aqui. Quando tiver luz, a corrente vai passar pelo resistor e aqui vai dar aproximadamente 10 volts. Então vai sair 10 volts na saída. Tá? Quando a fonte estiver desligada, então aqui vai estar passando, aqui está passando IL, aqui vai estar passando ID, que é a corrente do dark, aquela dark light. Tá? Então essa corrente é 30 nanômetros, né? 30 nanoamperes, né? Esses 30 nanoamperes vão passar por essa resistência e vai produzir aqui aproximadamente, né, 10 volts também. Tá? Desculpa, vai passar aproximadamente zero, que vai ter zero na saída. Tá? Então aqui ele fica, a gente chama de operação não inversora, tá? Porque quando tem luz, tem tensão na saída. Então ele está direto. Aqui quando não tem luz, ó, não tem tensão na saída. Tá? Então essa aqui é a operação não inversora. Ok? Beleza? Então essas são as duas configurações, as 4 variações aí duas variações, né? Aterrado ou não aterrado. Então, o fotodiodo ele nunca vai ser utilizado sozinho, tá, pessoal? Nós sempre vamos utilizar o fotodiodo junto com um LED, tá? Um par casado, LED e fotodiodo, tá? Então, o LED tem que emitir luz no mesmo comprimento de onda do fotodiodo, tá? Então, vão surgir essas 4 variações aqui, tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, digamos que eu queira transmitir informação via luz, tá? Utilizando um Arduino, por exemplo, tá? Um microcontrolador, pode ser um Arduino, pode ser um PIC, né? Pode ser o TIVA, que vocês vão ver lá na disciplina de microcontroladores, lá com o professor Douglas ou com o Saul, tá? Eles utilizam PIC ou TIVA, mas estão utilizando o Arduino também, tá? Que é um microcontrolador bem comum, tá? O Arduino trabalha com 5 volts, né? Mas o Tiva trabalha com 3,3 volts, tá? Então a alimentação dele seria 3,3. Tá? Então aqui eu vou ter a tensão num pino de saída do microcontrolador, tá? Então esse pino vai ligar e desligar, vai ser um sinal lógico, né? 0, 1. Pode ser a saída de uma porta lógica, de um flip-flop, alguma coisa lá que vocês estão vendo lá em eletrônica digital, por exemplo. Tá? Então aqui vai ser uma onda assim, né? Ok? Então vai ligar e desligar o LED. Tá? Então vocês vão projetar um resistor aqui, ó, de forma que dê a corrente máxima no LED. Tá? Esse LED vai iluminar, vai produzir luz, que vai incidir no fotodiodo e vai acionar a saída. Tá? Então ó, aqui eu não tenho nenhum contato entre o microcontrolador e o sinal aqui de saída. Tá? Tanto é que o símbolo de terra ó, é diferente. Tá? Ok? Então pode ser que aqui fosse 0 volt mesmo, né? Agora pode ser que desse lado seja ligado numa máquina que está em outra potencial, digamos que aqui esteja 1000 volts, ó. Tá? Daí aqui vai ser 5 mais 1000, né? 1005 volts, né? 5 mais 1000, que vai dar 1005 aqui. Tá?
Então, pode acontecer isso. Eu estou trabalhando, um potencial está em 0, mas o outro potencial está em outra tensão. Tá? Então, eu não poderia ligar esse sinal direto lá, porque daí ia queimar o circuito. Então, com potenciais diferentes. Tá? Okay? Então, eu tenho que transmitir ela com isolação galvânica, que a gente chama. Né? Eles são isolados um do outro. Tá? Então, a corrente que passa por aqui é totalmente diferente da corrente que passa por aqui. Eles estão isolados. Tá? Então, nessa primeira configuração, ó, quando eu coloco 5 volts aqui, ó, eu vou ter corrente no LED. Tá? Vou ter corrente no LED. Então, você tem corrente no LED, tem luz, você tem luz, aciona o fotodiodo, passa a corrente pelo resistor PD aqui, daí tem tensão na saída. Tá? Então, essa aqui é a operação não inversora. Ok? Outra configuração possível, pessoal, é a gente pegar e colocar o anodo do LED ligado na alimentação, 5 volts, tá? E o sinal aqui da onda quadrada, né, liga e desliga, vai estar ligado assim, ó, direto lá no pino, tá? Então, quando eu colocar digamos, 5 volts aqui, ó, nível lógico alto, tá? Eu fico com 5 volts aqui e 5 volts aqui, ó. Então, não tem diferença de tensão em cima, não tem diferença de tensão em cima do LED. Então, o LED está apagado, tá? Se ele está apagado, não tem corrente no fotodiodo. Se não tem corrente, a diferença de tensão nesse resistor aqui é 0. Então, logo, esses 5 volts menos 0 vai aparecer aqui. Tá? Então, essa configuração aqui também é não inversora. Tá? Então, o fotodiodo era inversor. Tá? Só que daí o acionamento do LED é inversor também. Então, inverteu 2 vezes. Né? Eu coloquei uma NOT seguido de uma NOT. Né? Então, é a mesma coisa que passar reto o sinal. Né? Okay? Então, ele transmite uma informação em nível lógico 1 quando o meu LED está apagado. Tá? Daí, depois, quando eu quero levar a informação para o outro lado, eu coloco 0 de tensão aqui, ó, coloco o pino para 0. Daí, eu tenho tensão em cima do resistor e do LED. Então, vai ligar o LED vai iluminar o fotodiodo vai deixar passar a corrente. Então, ele vai deixar passar a corrente e vai ter uma queda de tensão no resistor, uma queda de 5 volts. Então, essa tensão aqui vai para 0 volts. Tá? Então, agora eu estou levando 0 para o outro lado com luz. Tá? Então, tem luz no meu fotodiodo. Tá? Então, essas duas configurações são não inversoras. Tá? Duas configurações são não inversoras. Beleza? Agora, existem essas duas configurações, pessoal, são as mais utilizadas, porque é interessante a gente não inverter o sinal, né? Então, eu mandei um sinal, eu quero chegar com o mesmo sinal do outro lado. Então, a configuração não inversora é a mais utilizada, tá? Porque senão dá um nó na cabeça, né? A gente tem que sempre pensar com o sinal invertido, né? Fica meio chato de trabalhar, né? Então, é melhor trabalhar com o sinal não invertido, tá? Mas, se não tiver outro jeito de fazer, né? Pode-se utilizar circuitos inversores. Tá? Aí eu tenho aqui, ó, desse lado eu tenho uma configuração normal e eu estou invertendo pelo circuito do fotodiodo. Tá? Porque o fotodiodo está embaixo, então ele inverte o sinal. Tá? Então, quando eu tenho 5 volts aqui, ó, aciono o LED, ilumina o fotodiodo, daí tem luz aqui, tem corrente, vai ficar 5 volts no resistor, a queda de tensão é grande, aqui nós temos 0 volt. Então, ele inverte. Tá? Quando eu colocar 0, o LED apaga, o fotodiodo não é iluminado, tá? Daí eu tenho 0 aqui e daí vai ter 5 volts na saída. Tá? Então é não inversor. Ok? E aqui na de baixo também é não inversora, né? Então quando eu colocar aqui, ó, 5 volts, ó, não tem queda de tensão, não tem corrente. Tá? 5 volts aqui com 5 volts aqui, né? Essa é a mesma coisa que eu pegar um resistor com 5 volts aqui e 5 volts aqui, em relação ao terra. Né? Então, a diferença 5 menos 5 dá 0. 0 sobre a resistência dá 0 de corrente. Tá? Então, dá 0 de corrente. Então, aqui é a mesma coisa. Não tem corrente no LED. Então, o LED está apagado. Tá? Não tenho corrente aqui no fotodiodo. Então, se não tem corrente no fotodiodo, eu tenho 0 de tensão em cima do resistor de baixo. Então, aqui tem 0. Logo, ele está conectado aqui eu também. Tá? E depois, se eu quero levar informação, eu tenho que colocar 0 aqui. Daí vai circular a corrente para dentro do pino do microcontrolador.
vai ligar o LED, vai iluminar o fotodiodo, vai ter corrente. Vou ter 5 volts aqui, 5 volts aqui. Tá? Beleza? Então, isso aqui, pessoal, essas 4 variações aí estão na lista de exercício lá e vai cair na prova. Tá? Então, isso aí é importante. Uma das partes mais importantes aí de fotodiodo é isso aí. Tem que saber utilizar ele. E as 4 variações aí para fazer a ligação. Tá? Entenderam a ideia? Entenderam a ideia de como se utiliza fotodiodo? Tranquilo? Vocês estão aí, pessoal? Alguém dá um ok aí, um bom dia? Eu tô aqui. Então aí, tá. Semelhante ao optoacoplador, diz o Vinícius. Sim, semelhante ao optoacoplador. O optoacoplador, ele tá dentro do encapsulamento, né? Então ele tem o LED e o receptor no mesmo encapsulamento, tá? Sim, diz a Luana. Tá, tem 2 presentes. Então, o optoacoplador tem um LED e o receptor no mesmo encapsulamento. É um circuito integrado, tá? Onde lá dentro tem os dois. Aqui não, aqui os dois estão, o emissor e o receptor estão longe um do outro, tá? Então tem o LED lá no controle remoto e o receptor está lá na televisão, ou no rádio ou no ar-condicionado, tá? Então eles estão à parte, mas faz a mesma função que é, pode fazer a mesma função que é fazer o isolamento entre os dois sinais, tá? Beleza? Outras aplicações, pessoal. Por exemplo, aqueles sistemas de mouse antigo, né? Então, esse aqui era o circuitinho do mouse, aquele antigo. Vocês são jovens aí, vocês talvez não pegaram essa fase aí. Mas antes de ter mouse a laser, né? Que tem um LEDzinho embaixo, antigamente era um sistema onde nós tínhamos um LED e um fotodiodo, tá? Um do lado do outro, ficava dentro desse componentezinho aqui. E aqui, pessoal, passava tipo uma roda dentada, igual essa aqui, não era igual essa, era de plástico, né? Que ficava nesse ponto aqui, que ficava conectado na bolinha do mouse, né? Que tinha uma bolinha de plástico que ficava embaixo com metal dentro pesado. E daí quando você girava o mouse, ele girava aquela roda dentada que passava aqui, ó, né? Dentro dessa parte aqui. E daí ele contava os pulsos e fazia o mouse se mexer na tela, tá? Esse era o sistema antigo, ok? Então, ele é um sistema mais é um sistema mais antigo. Hoje em dia não se utiliza assim, tá? Existe para comprar, pessoal. Na verdade, esse carinha aqui eu comprei um. Então, ele tem um LED de um lado, o optoacoplador do outro lado. E ele tem aqui uma que a gente chama de roda dentada, né? Que é uma roda com os furinhos aqui. Daí você coloca, você acopla essa roda dentada num eixo, tá? E esse cara aqui você deixa fixo num ponto. E daí, quando o eixo gira, essa roda dentada gira aqui dentro, ó. Ela gira aqui dentro. E daí, essa roda dentada, ó, ela tem horas ela deixa passar luz, hora não deixa passar luz. Hora deixa, hora não deixa. Então ele vai ter sombra e luz passando na frente, né, nessa região aqui, ó, tá? E daí com isso eu consigo contar pulsos, tá? Então digamos que eu tenha 100 furos aqui, ó, nessa roda dentada. E ela gira uma vez por segundo, tá? Uma volta por segundo, tá? Então, um minuto tem 60 segundos, então eu estou girando a 60 voltas por minuto, ou 60 RPM, que a gente chama, né? Que é rotações por minuto, tá? Então, eu coloco esse pulso que vai ser gerado aqui na saída do meu fotodiodo, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma alimentação de 5 volts. Aqui vou colocar meu resistor, né? Então, ele está reversamente polarizado. Esse LED aqui eu vou deixar sempre ligado, tá? Então, eu vou colocar aqui uma fonte de alimentação. Então, um circuitinho assim, tá? E aqui, pessoal, ó, eu vou ligar ele no meu Arduino, tá? No meu Arduino. Então, aqui, ó, esse fotodiodo aqui está ligado tá sempre com reversamento polarizado, tá? Quando eu tiver luz na frente, eu vou ter tensão de 5 volts. Quando eu não tenho luz, eu vou ter zero. Então, na verdade, quando esse meu eixo que está ligado aqui nessa roda dentada aqui girar, eu vou ter pulsos aqui na saída. Tá? 0,5 volts. Vai fazer isso aqui na saída. Tá?
e daí esses pulsos eu conto eles no microcontrolador, lá no Arduino. Tá? Então, se eu contar 100 pulsos a cada segundo, significa que ele está girando a 1 Hz, né? Uma volta por segundo, ou 60 RPM. Tá? Então, contando os pulsos, eu conto frequência, né? Eu conto velocidade angular, né? Que é rotação. Tá? Então, isso aqui é utilizado para medir rotação, medir a velocidade de rotação. Né? Por exemplo, de um motor lá do... pode ser do motor do carro, por exemplo, lá ele tem alguns carros que tem o medidor de rotação, né? Que mostra o RPM, né? Então, quando o carro está 2.000 RPM, 3.000, 5.000, 7, 8.000 RPM, dependendo do carro, né? Então, ele é medido de uma maneira semelhante a essa. Lá no carro é um outro sensor, lá é eletromagnético, lá é um sensor indutivo. Mas a ideia é a mesma, é contar pulsos. Tá? Então, esses pulsos podem ser gerados com diferentes sensores. Tá? Uma forma bem conhecida é utilizando luz. Tá? Sombra e luz, sombra e luz. Tá? Então, aqui tem um kitzinho, ó, esse aqui é um kit de encoder para Arduino, custa uns 10 a 20 reais. Tá? Então, aqui eu tenho que comprar a roda dentada, que vai passar aqui no meio. Aqui tem um condicionamento já, provavelmente isso aqui é um amplificador operacional, faz o condicionamento do sinal do fotodiodo. Tá? Mas esse outro aqui, ó, ele já tem, ele não tem, está embutido aqui dentro. Tá? Então, ele serve para, sei lá, carrinho de controle remoto, alguma coisa, eu quero medir rotação, vou fazer algum circuitinho nesse sentido. Eu comprei 2 desses para brincar, acabei que nunca mexi, mas a ideia é que dá para fazer, tá ali guardado. Tá? Então, eu queria fazer um controle de velocidade de 2 rodas, né, de um veículo, alguma coisa assim. Acabei que nunca deu tempo de fazer, mas tá ali guardado. Tá? Então, esse cara aqui é para isso. Então, eu posso passar um obstáculo entre o LED e o fotodiodo. Tá? Agora, existem outros acopladores óticos que o LED está dentro do mesmo encapsulamento, que seria um optoacoplador, que nem o Vinícius falou ali. Então, aqui dentro, pessoal, ele vai ter 2 pinos que vai ser um LED e outro o fotodiodo. Tá? Então, eu tenho que fazer ele não serve para isso. O obstáculo não vai poder passar no meio porque ele está dentro do encapsulamento. Então, aqui a função é só isolar os sinais. Tá? Eu vou fazer uma isolação de sinais. Tá? Então, eu posso levar um sinal para um potencial maior. Tá? Ok? Então, isso ali é utilizado principalmente em encoders. Tá? Então, o que é um encoder? Encoder ele é um dispositivo eletromecânico, né, cuja função é transformar a posição em sinal elétrico. Tá? Sinal elétrico digital. Tá? Então, eu vou girar esse disco aqui, que é um disco furado. Tá? Então, quanto mais furos eu tiver nesse disco, mais resolução de medida de velocidade ou de ângulo eu vou ter. Tá? Então, geralmente você coloca 3 LEDs, aqui, ó, 3 LEDs e 3 fotodiodos, tá? Nessa roda dentada. Então, ela tem uma carreira aqui, ó, e uma outra carreira que só tem um furo. Tá? Então, esse furo aqui a gente chama de referência, que é o sinal Z. Ele dá um pulso por volta. Tá? E no de baixo aqui nós temos daí quantos furos precisarem. Tá? Nós temos um encoder no laboratório que ele tem 3.600 furos. Tá? Isso dá uma resolução de 0,1 grau. Tá? Então, a cada sinal sobe e desce, né, de rotação, ali cada sinal na saída aqui do meu fotodiodo aqui, ele já tem um condicionamento e ele larga um sinal assim, uma onda quadrada. Tá? Então, ele larga o sinal A e o sinal B. Tá? E larga o seu barrado também. Isso aqui é devido a um protocolo de comunicação lá que usa sinais barrados, mas não vem ao caso agora. Tá? E daí, com esses 2 sinais, pessoal, eles estão defasados em 90 graus um do outro. Tá? Então, tem um furo e uma sombra. Furo e sombra, né? Então, tem um fotodiodo que, quando ele está alinhado com a luz, o outro fotodiodo está na sombra. Tá? Com isso, eu vou ter sinais defasados em 90 graus, ó, do canal A e do canal B. Tá? Então, na verdade, assim, ó, quando um está com luz aqui, ó, o outro está saindo da luz. Ó, tá? Com isso, eu consigo detectar para que lado que o eixo está girando. Tá? Porque se ele está girando no anti-horário, quem sobe primeiro é o canal B. E se ele está no horário, quem sobe primeiro ó, é o canal A. Tá? Então, quando esse cara aqui sobe, o outro está no zero. E esse aqui, quando esse aqui sobe, o outro está no zero. Tá? Então, com isso, eu consigo detectar o sentido da direção, do giro.
Tá? Para que lado que o motor está girando, o eixo está girando. Ok? Esse tipo de encoder a gente chama de encoder incremental. Tá? Ele incrementa pulsos. Eu tenho que contar os pulsos. Tá? E daí, se desligar a energia e voltar, por exemplo, eu perdi a contagem. A contagem é feita externamente. Tá? Por isso que ele é incremental. Ele vai somando o pulso. Eu tenho que somar isso no meu controlador. Tá? Essa contagem é feita externa. Tá? E existem outros tipos de encoders, pessoal, que é o chamado de encoder absoluto. Tá? O encoder absoluto, ele tem... não tem apenas aqueles 3 LEDs de fotodiodos. Ele tem mais. Então, ele tem um disco, tá? Onde preto aqui seria sombra e claro que seria luz. Tá? Então, eu coloco fotodiodos e LEDs nesse sentido assim. Ó, tá? Então, quando eles giram, tá? Tem horas que eu vou ter luz, luz, escuro, escuro. Horas tem escuro, luz, escuro, escuro. Então, isso aqui é um código único. Tá? E esse código eu entro numa lógica combinacional que transforma num número de posição. Tá? Então, aqui nesse caso, tem 4 LEDs de fotodiodo. Então, ele tem uma resolução de 4 bits. Tá? São 16 posições. Tá? Então, nesse caso aqui, tem 7 bits. Tem um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, eu tenho 7 bits, ou seja, 128 posições diferentes que eu consigo medir. Tá? Esse outro aqui tem 9 bits, ou seja, 512 posições. Tá? Ok? Então, isso aqui, esse código que aparece aqui é chamado código de Gray. Tá? Ele só muda 1 bit por vez. Tá? Então, isso aqui, não sei se vocês viram lá em digitais, é um chamado código de Gray. Tá? Beleza? Então, esse aqui é um tipo de encoder bem utilizado. Eu utilizei isso aqui na minha tese, esse tipo de encoder para medir a posição lá do eixo do motor. Tá? Para fazer o controle do inversor lá que eu estava desenvolvendo. Tá? Então, esse aqui é o encoder absoluto. Então, esse encoder aqui, pessoal, se eu desligar o encoder e ligar de novo, a posição está sempre ali. Tá? A hora que eu ligar, eu já sei a posição. Tá? O encoder incremental, o disco dele é assim. Ó, tá? Então, eu estou com o meu fotodiodo e LED, ele está parado. E esse cara está girando. Então, eu tenho que contar luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra. Você contou 16 pulsos, fechou uma volta. Tá? Mas se lá na 10ª volta eu desligar o sistema e ligar de novo, ele perdeu a contagem. Tá? Então tem que começar a contar de novo. Tá? Por isso que tem mais um disco com um furo só para saber onde é o zero, né, daquela volta. Tá? Ok? Já esse de baixo não tem esse problema, porque a hora que ele ligar, ele já sabe a posição que ele está. Beleza? E se vocês já tinham visto alguma coisa lá em digitais, talvez? Uma coisa sobre fotodiodos, sobre encoders. Não sei se já tinham visto. Tá? Ok? E existem outras aplicações também de fotodiodo. Tá? Por exemplo, esse cara aqui, que é o HCNR201. Tá? Isso aqui eu quero falar para vocês lá em Eletrônica 3 de novo, que é bem interessante isso aí aqui. Ele é um fotodiodo feito para medição de tensão. Tá? Bem interessante esse fotodiodo aqui. Tá? Ele tem aqui uma tensão Vin, que eu consigo isolar ela uma tensão Vout, utilizando esse cara aqui. Ó. Então, ele tem um LED e 2 fotodiodos. Tá? Então, ele pega e ele mede a tensão na entrada, tá? Que vai produzir uma certa corrente no fotodiodo aqui, e essa corrente vai ser enviada para 2 fotodiodos ao mesmo tempo. Tá? Daí o que acontece? Ele pega a informação de um dos fotodiodos e joga para a saída, e o outro ele joga de volta para a entrada. Tá? E daí, com isso, ele lineariza o fotodiodo. Tá? Então, esse cara aí eu utilizo numa placa de medição de tensão CC. Tá? Utilizo esse cara aí. É bem interessante esse circuito aí. Ele usa aqui, ó, pessoal, esse símbolo aqui, vocês vão ver lá em Eletrônica 3. Tá? Que esse cara aqui é o famoso AMP-OP, né? Que é o amplificador operacional. Tá? O PAMP, que o pessoal fala. Tá? Então, a disciplina de Eletrônica 3, nós vamos estudar toda a disciplina somente esse componente aqui, tá? Que é o amplificador operacional. Tá? Lá em Eletrônica 3. Então, não vou falar muito aqui porque falta a gente ver essa parte primeiro. Tá?
E as aplicações eu já falei para vocês, o LED do controle remoto vai emitir sinal que vai vir aqui para o fotodiodo que vai estar aqui, né, no receptor ali da televisão. Tá? Então, o receptor de televisão geralmente é fotodiodo. Tá? A grande vantagem do fotodiodo é a sensibilidade dele, por isso que ele é bastante utilizado, e ele é sensível a apenas uma frequência. Tá? Então, a luz ambiente não vai interferir no funcionamento do fotodiodo, tá? Porque ele vai captar apenas informação daquela frequência. Tá? Ok? Então, a principal aplicação é controle remoto. Tá? Beleza, pessoal? Dúvidas sobre fotodiodo? Tranquilo? Perguntas? Dúvidas? Beleza. Então vamos lá. Vamos agora, então, já vimos fotodiodo, tá? Vamos para o nosso próximo diodo, tá? Próximo diodo especial aí do dia, que é o diodo Schottky, tá? Diodo Schottky. Então, o diodo Schottky, pessoal, tá? Ele é um tipo de diodo, então, que ele não é formado por uma junção PN, tá? Ele tem apenas uma junção, tá? Que a gente chama de transistor, ou a gente chama de diodo unijunção, né? Então, ele é formado pela junção de um semicondutor do tipo N, tá? Que tem excesso de elétrons, e um terminal metálico. Tá? Então, é um material tipo N ligado direto no material metálico. A vantagem desse tipo de diodo, pessoal, é que o chaveamento dele ele é muito mais rápido do que os diodos bipolares, né? Que é a junção PN. Tá? Uma vez que não existe carga espacial armazenada no material do tipo N. Tá? Sendo necessário apenas refazer a barreira de potencial, que geralmente é de 0,3 volts. Tá? Então, enquanto no diodo de silício nós tínhamos 0,7 volts de queda, aqui no diodo Schottky nós temos 0,3 volts. Tá? Então, a queda é menor ainda, o que é excelente. Tá? Quanto menor a queda, melhor. Então, a região N tem uma dopagem alta, ou seja, tem bastante impureza, né, para formar o material N, a fim de reduzir as perdas de condução. E com isso, a máxima tensão nesse diodo é de cerca de 100 volts. Tá? Então, a vantagem dele é que a queda de tensão é menor, tá? Só que a tensão reversa dele é no máximo 100 volts. Tá? Então, é difícil fazer diodos Schottky com queda de tensão superior a 100 volts. Tá? Ok? Então, vantagem: baixa queda de tensão, alta velocidade e menores perdas, né? Porque a tensão é menor. Tá? Então, tensão reversa na faixa de 100 volts. E uma desvantagem, né? Essa queda de tensão essa tensão reversa é muito baixa, 100 volts é baixo, né? Dependendo da aplicação. E a fuga de corrente, a corrente reversa dele é muito alta. Tá? Ela é na ordem de miliamperes. Então, ele não bloqueia bem. Tá? Então, quando eu tenho tensão reversa, se eu ligar uma tensão assim, ó, ela está reversamente bloqueado, daí o que acontece? Existe uma corrente de fuga muito alta, né, que é na faixa de miliamperes. Tá? Miliamperes para nós é alto, tá? Nesse caso, tá? Micro a miliamperes. Ok? Então, se vocês olharem a curva dele, né, a curva ela tem, aqui vai ficar em torno de 0,3 volts, tá? Uh, E a região de bloqueio dele, ó, é essa corrente reversa aqui, olha na faixa dos miliamperes aqui. Tá? Então, é uma corrente reversa alta, ok? E o símbolo é esse aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo que o símbolo dele é um pouco diferente, tá? Dos outros símbolos ali, ok? Beleza? Então, se vocês olharem os dados lá do datasheet dele, ó. Então, o diodo que nós temos no laboratório é esse diodo aqui, ó. Acho que esse aqui também nós temos. Então, a tensão reversa máxima dele, ó, 30 volts, 40 volts. Então, a tensão bem baixa. Tá? A tensão RMS, ó, 21. Tensão DC, 30. Né? A tensão de pico, né? Pode chegar até 36. E a corrente média dele é 1 ampere. Tá? Então, ele consegue conduzir 1 ampere. E pode chegar a corrente de pico, né, de 25 amperes durante 8,3 milissegundos, que é aquela corrente de surto, né? Aquela corrente de surto do diodo. Tá? Então, aqui está aquela curva. Tá? Então, aqui está o 0,3 volts de queda. Quando ele conduzir 1 ampere,
né, na temperatura de 125 graus, né, que é mais quente. Ok? E lembrando, né, que o diodo, geralmente, quanto mais quente for, menor é a queda de tensão. Tá? Quanto mais ele aquece, menor vai ser a queda de tensão. Tá? Então, do ponto de vista de perdas, é bom trabalhar com ele quente. Tá? Só que daí tem algumas desvantagens, por exemplo, o paralelismo, né, de diodos que eu já comentei com vocês, né, que o diodo é mais complicado. Tá? Ok? Então, esse aqui é o diodo Schottky da Vishay, né, dessa família, um N58. Tá? E o que nós temos no laboratório é esse ou esse aqui, não lembro direito. Mas daí, numa eventual aula prática, vai ser esses caras aí que a gente vai utilizar. Tá? Beleza? Ok? O que mais que nós temos aqui? A corrente reversa, né, que eu comentei com vocês. Tá? Então, ela pode chegar, ó, quanto maior a temperatura, ó, 100 graus, pessoal, a corrente pode chegar até 10 miliamperes. Tá? Então, 10 miliamperes. Okay? Então, é uma corrente de fuga bem alta. Os outros, qualquer outro diodo convencional, retificador convencional, essa corrente de fuga aqui fica na faixa dos nanoamperes, microamperes. Tá? Então, essa aqui é 1000 vezes maior. Tá? No mínimo 1000 vezes maior. Ok? Então, essa aí é a desvantagem do diodo Schottky. Tá? E no mais, pessoal, ele é totalmente igual. Tá? Eu posso fazer os mesmos circuitos, se eu quiser pegar e fazer quero fazer um retificador com diodo Schottky. Não tem problema, tá? É a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó, tá? Vou colocar um diodo Schottky, só tem que cuidar o símbolo aqui, tá? Mesma coisa. Então é um retificador com diodo Schottky, tá? Claro que eu só tenho que tomar cuidado, tá? Para que a tensão reversa dele, a tensão do sinal ali, da tensão de entrada ali, não exceda a corrente máxima ali, a tensão máxima reversa do meu diodo Schottky. Tá? Então aqui eu posso pegar, vir aqui, colocar um capacitor para filtragem, posso botar aqui um resistor de carga, posso vir aqui colocar um resistor aqui e um Zener também. Tá? Então aqui nós temos, tá? Então lembrando o símbolo do Zener é esse aqui e do Schottky é esse aqui. Então posso fazer uma configuração assim, não tem problema. Tá? Desde que essa tensão aqui ó, de entrada, né, o VI de pico da entrada, seja menor do que a tensão do diodo Schottky, que a maior tensão do diodo Schottky, vocês vão ver, é 100 volts, então aqui é 100 volts. Então assim, ó, fazer um circuito retificador desses aqui ó, com a tensão vindo direto da rede, esquece, tá? Não tem como, porque o diodo Schottky tem uma tensão muito baixa. Tá? Pode ser até uma pergunta de prova aí. Por que eu não posso fazer um retificador a diodo, ponta completa, conectado diretamente da rede aqui em Santa Maria, utilizando diodo Schottky? Tá? Por que eu não posso? Porque não existe diodo Schottky com tensão maior que 100 volts. Tá? Até pode ter um pouquinho mais ali, mas não vai ter nenhum diodo com 311 volts de queda de tensão. De queda de tensão não, de tensão reversa máxima. Tá? Ok? Então, quando é que a gente utiliza o diodo Schottky? Ah, eu quero fazer uma fonte de 5 volts. Tá? Quero fazer uma fonte de 15 volts. Aí, tudo bem, usa um diodo Schottky. Daí a queda de tensão dele é menor. Tá? Mas só para isso. Mais que isso não dá. Ok? Beleza? Então, esse é o diodo Schottky. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é basicamente só essas características e o resto é tudo igual. Tá? Ok? Depois, o varicap, tá? Que é o nosso último componente diferente aí da família dos diodos. Tá? Então, o varicap, pessoal, ele é um diodo que possui uma capacitância variável. Tá? Então, vari de variação, cap de capacitor. Tá? Então, essa capacitância, pessoal, que possui aqui, ó, que aparece aqui, ó, ela é função da tensão em que ele é submetido. Tá? Então, com isso, eu tenho um componente que possui uma capacitância variável em função da tensão aplicada. Tá? E ele conduz só para um lado também. Tá? Então, ele é um diodo, só que esse diodo todo diodo possui uma capacitância, tá? Intrínseca a ele. Só que esse aqui, essa capacitância é mais pronunciada ainda. Né? Claro que ela ainda é na faixa de pico farads, ela é uma capacitância bem pequena, mas já possui uma aplicação bem interessante que é para
circuitos de sintonia de rádio, tá? Eu já vou mostrar ali. Tá? Então, quando reversamente polarizados, o diodo seguidor apresenta uma junção PN, né? Que é devido à presença de portadores de carga separados por uma camada isolante, né? Que é o que eu já comentei. Tem o material P, o material N, e no meio tem uma camada de depressão, que é isolante. Então, é condutor e isolante no meio é um capacitor, tá? Então, essa região é a região de depressão. Então, quando a gente varia a tensão nos terminais, variamos a separação dos portadores, né? Ou seja, a largura da camada do isolante, tá? O que equivale a aumentar o dielétrico entre as placas de um capacitor, e com isso muda a capacitância, tá? Então, os varicaps são construídos de modo a ampliar esse efeito capacitivo, tornando mais sensíveis à variação de tensão, enquanto que diodos comuns geralmente são feitos de forma a minimizar o efeito, tá? Então, o varicap é feito para que essa capacitância varie muito, tá? Já nos outros, não. Os diodos convencional não querem ter capacitância. Tá? Então, se vocês pegarem, por exemplo, aqui ó, o BB119, tá? Ele tem aqui a tensão reversa, que varia aqui de... Quanto é que é esse cara aqui? Ó? Esse aqui é 0,1, 2, 3, 4, 5, 0,5 volts até 10 volts de tensão reversa, tá? Então, a capacitância, pessoal, ela vai sair lá de... Aqui é 35, sei lá, uns 37 picofarads e vai chegar até uns, sei lá, 18 picofarads, tá? Então, cai pela metade, mais ou menos, o valor da sua capacitância, tá? Aqui o BB909 A, então ele vai sair aqui de 45 picofarads, tá? E vai chegar até menos de 5, sei lá, uns 3 picofarads. Esse aqui varia mais ainda, tá? Variou 15 vezes aí, ok? Então tem essa variação de capacitância, tá? De acordo com a tensão reversa. Tá? Não pode ser uma variação pequena de capacitância, mas para circuitos de sintonia de rádio, por exemplo, já é o suficiente, tá? Então, lá em circuitos de rádio, se montam circuitos assim, ó, tá? Que é um indutor e um capacitor, tá? E daí, em série com o capacitor principal, é colocado um varicap, tá? E daí aqui, ó, pessoal, eu coloco uma tensão de controle, ó, tá? Que colocando mais e menos tensão reversa em cima desse varicap, varia a capacitância, altera a frequência de ressonância desse circuito, tá? E daí com isso eu consigo sintonizar o rádio, tá? Então é para isso que é a utilização dele, para sintonia de rádio, tá? Esse tipo de circuito com capacitor e indutor a gente chama de circuito tanque, tá? Circuito tanque, né? Que é o circuito de oscilação de sintonia, tá? Então ele vai ter aqui, ó, nesse eixo frequência, aqui atenuação, e daí na frequência de sintonia ele dá um ganho, tá? Então ele captura a informação que está vindo lá da antena, tá? Então geralmente nesse ponto aqui tem uma antena ligada, tá? Que vai receber o sinal, vai vir para cá, e daí esse circuito aqui vai sintonizar aquela frequência, tá? Antigamente, pessoal, nos circuitos de rádio antigo, esse capacitor aqui, ele era variável, tá? E daí o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar e girar aquele knob lá que a gente chama, né? Aquele negocinho que a gente girava para trocar a estação do rádio, tá? Quando a gente girava aquilo, a gente estava trocando a capacitância desse capacitor variável, tá? E daí sintonizava o rádio, tá? Daí depois surgiram os rádios digitais, né? Que a sintonia era digital. Você girava um potenciômetro e aparecia um número digital ali, né? Então, esse tipo de circuito de rádio que tem até hoje é feito através de uma tensão de controle, tá? Ele é digital, tá? Então, tem um circuito lá que gera essa tensão e essa tensão altera a frequência de ressonância do filtro, tá? Então, agora é possível alterar a frequência de ressonância através de uma tensão de controle. Então, consigo sintonizar isso digitalmente. Ok? Ou eletronicamente, né? Não precisa ser mecanicamente, né? Que é girando aquele potenciômetro. Tá? Ok? Então, essa é a principal aplicação do varicap. Tá? Nós só vamos ver isso, pessoal. Nós não vamos estudar nenhum circuito com varicap. Tá? Aqui eu até mostrei um aqui, que é um circuito de um modulador FM. Tá? Eu só vou mostrar, pessoal. Não vamos entrar em detalhes que não é a nossa área aqui, né? Isso aqui seria lá numa disciplina de telecomunicações, talvez você veja isso aqui. Tá? Mas não vem ao caso.
tá? Mas aqui, ó, nós temos um microfone, ó, circuito de polarização no microfone, isso que nós vamos ver lá na eletrônica 2, tá? Passa por um capacitorzinho aqui para tirar o nível CC, tá? E daí entra num circuito aqui de amplificação, tá? Que é esse transistor aqui, e aqui está o varicap, tá? Então essa tensão aqui, ó, ela entra aqui, ó, tá? E entra no modulador, e aqui está a antena, tá? Então esse sinal vai fazer uma variação aqui nessa capacitância e vai fazer, variou a capacitância, varia a frequência. Então se variou a frequência, é frequência, modulação em frequência, que é o FM, tá? E daí ele vai gerar uma onda eletromagnética aqui que tem frequência variável, e daí eu consigo transmitir esse sinal em frequência variável, tá? Ok? Então, esse é um exemplo de aplicação. Nós não vamos entrar em detalhes aí, que é bem mais complicado do que isso, tá? Tranquilos e serenos, pessoal? Tá? Então, é isso aí. Então, varicap é só informativo, tá? A gente não entra em detalhes do funcionamento muito. Uma vez o Humberto chegou lá no NUPED e perguntou se tinha diodo Schottky. Tu deve imaginar o jeito que ele falou. O Vinícius. O Humberto, que o professor Vinícius, que o Vinícius está falando ali, foi o meu orientador de doutorado, né? Mestrado, doutorado. O Humberto é uma figura. Tá? Normalmente ele queria para fazer alguma aula prática, alguma coisa assim. Né? Mas no cetismo ali nós temos aquele, só temos um ou dois modelos diferentes de diodo Schottky, que é aquela da família 1N58. Tá? Então, numa aula prática, que eu acho que nós vamos acabar fazendo aí em janeiro, pessoal, tem que a gente conversa lá em janeiro como é que vai ser. O diodo, nós fizemos o seguinte, nós montamos um retificador, tá? E ligamos ele num gerador de sinais, tá? E a gente começa a aumentar a frequência, tá? Começa a aumentar a frequência do gerador de sinais, tá? Começa a aumentar a frequência, vocês vão ver que com o diodo convencional, a hora que o diodo bloqueia, a sua corrente ela fica negativa por um tempo muito curto, tá? Só que daí, conforme vai aumentando a frequência, esses pulsos começam a ficar muito próximos, tá? E acaba que o circuito não consegue mais retificar a forma de onda a partir de uma certa frequência, tá? Então, a gente pegou um diodo convencional, um N4007, por exemplo, a gente conseguia chegar até alguns kHz, tá? E daí o sinal na saída morria. E daí, colocando o diodo Schottky, a gente foi até megahertz, tá? A gente foi até 2, 3 megahertz, tá? Então, faz muita diferença o tipo do diodo, a velocidade do diodo, quando eu estou falando em frequências altas. Tá? Ok? Então tá, pessoal, a aula ficamos por aí hoje, tá? Então essa é a última aula do ano de 2021, tá? E daí, no ano que vem, em janeiro, voltamos, né? Nossa aula começa no dia 11 de janeiro, tá? E daí tocamos ali mais um mês, tá? Então naquela semana, no dia 11, teremos a nossa prova, tá? Na aula passada, o colega comentou que a gente poderia fazer à noite, prova, em outro horário, né? Que nem a gente fez semestre passado, tá? Não sei se alguém de vocês não puder, tá? Mas eu vou perguntar ali no chat daí. Então a gente pode fazer na terça à noite, tá? Daí a gente não perde essa aula, a gente termina antes, tá? Como a gente vai ter duas provas, a gente pode terminar duas aulas antes, tá? Ok? Então tá, ficamos por aí hoje e voltamos lá em janeiro. Daqui quase um mês, né? Quase um mês de folga, tá? Só ano que vem. Só o ano que vem, literalmente. Ano que vem a próxima aula. Vai dar quase um mês mesmo, vai dar 20 e poucos dias, né? 26 dias. Tá? Então aproveite para dar uma revisada no conteúdo aí. Não, como a prova é na primeira semana, vocês vão ter que ir lá deixem para a primeira semana de janeiro lá dar uma revisada, né? Não vão jogar tudo pro alto, beber tudo no final do ano aí e não estudar mais nada. Tá? Então, e daí nós temos a nossa lista de exercícios, que eu acho que tá para final dessa semana, né? Daí engloba toda essa parte de diodos especiais aí, que são as últimas questões lá da lista, tá? Beleza? Então não esqueçam de entregar a lista, deem uma estudada, e na primeira semana lá temos a nossa prova. Ok? Então é isso aí.